agora começa a fazer mais ou menos lógico aquele discurso do Bolsonaro que serviu para memes, para muita gente tentar ridicularizar as Forças Armadas brasileiras. Agora começa a ter mais ou menos lógica aquele negócio do Bolsonaro. Ou a gente tem um monte de bomba atômica e não tem, e não sabe, né? Ou aquele discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez tinha um recado de uma outra potência, né? Porque parecia que o Bolsonaro dizia assim, olha, depois que se esgota a conversa, o negócio é a pólvora. Vamos usar a pólvora, que quer dizer guerra. Parecia que o Brasil estava chamando os Estados Unidos para o pau. Parecia que o Brasil estava chamando os Estados Unidos para a guerra. Era o que parecia ali. Então, eu disse assim, ou a gente tem um monte de bomba atômica aqui e não sabe. É impossível a gente ter bomba atômica e ninguém saber, que esses satélites russos, americanos, chineses, os caras veem até a identidade da gente dormindo dentro de casa. Qualquer movimento para isso, apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de urânio do mundo e ter o melhor processo de enriquecimento de urânio do mundo, mais até do que os americanos e do que os chineses, por exemplo, e os russos. Nosso processo de enriquecimento de urânio aqui em Peró, que vai servir de base de alimentação do submarino nuclear comprado lá da França e que já gerou tanta discussão, que muita gente levou dinheiro na compra desse submarino, dos caças suecos também, e daí por diante. Tá? Agora começa a fazer-se lógico esse discurso. Porque o Trump, no meio das eleições, começou a brincar com a geopolítica. Ele começou a ameaçar a China, né, usando parceiros aí, a Índia provocando problemas da fronteira com a China, né, ele com a sua frota naval, que é a mais poderosa do mundo, chegou a entrar quase que em território de águas chinesas, não reconhecidas pelos americanos, mas chegou perto de águas chinesas, o que provocou reação militar, inclusive dos chineses, que mandaram caças e daí por diante. Chegou perto de declarar uma guerra fria, principalmente à China, dizendo que a China foi a responsável por espalhar o vírus e daí por diante. Pode ser que numa dessas conversas o Trump, com essas suas viagens que não terminam mais, esse cara foi um dos piores presidentes, se não foi o pior presidente americano da história, e foi um dos piores males para a história mundial de geopolítica, ameaçou a geopolítica de uma maneira tal que a gente não sabe até que ponto a gente teve perto de uma guerra, não nuclear, mas convencional, a princípio. Porque ninguém seria idiota de usar a arma nuclear, mas se usaria a arma convencional e depois o cara que está perdendo, você está sentado em cima de um monte de bomba, você acha que você não vai usar a bomba se você estiver perdendo, então seria o fim da humanidade. Porque China e Estados Unidos, numa guerra, por exemplo, tem poder para destruir o mundo algumas vezes. Pode ser que numa dessas conversas com o Trump tenha falado, olha, numa dessa eu vou atacar a China. Pode ser, porque aí ganha lógica o discurso do Bolsonaro. Porque hoje quem falou em guerra foi o chinês. E claro que ele não falou em guerra especificamente para o Brasil, mas indiretamente também para o Brasil. Falou, ó, quem tiver aliado com o Trump lá, se eu entrar em guerra com os caras, eu tô nessa. E lembre-se, hein, quando se fala em política de esquerda nos Estados Unidos, não existe esquerda nos Estados Unidos, não existe esquerda. Esse presidente novo americano foi um dos que mais lutaram pela invasão do Iraque na Guerra do Golfo. Foi o cara que liderou o Senado americano para instigar o exército americano a invadir, mesmo sem apoio da ONU, invadir o território do Iraque. Então esse cara é belicista também. Ele não é como o Trump, mas não deixa de ser também um cara que faz parte da política de um país que, por ser o maior país do mundo econômica e militarmente, é atacado pra caramba. E tem política bélica. Ali, para você mobilizar a nação e partir para a guerra, não demora um segundo. É assim com os maiores países do mundo. A gente nunca esteve tão perto de uma instabilidade
geopolítica como agora por causa do vírus. Se não tivesse o vírus, não teria essa brigaiada toda. E se não tivesse o Trump, menos ainda, entendeu? E o Trump não quer sair de forma alguma da cadeira que ele está. Agora parece que ganhou lógica essa história do Bolsonaro falar em guerra. Não era com os Estados Unidos. Parece que ele estava prevendo alguma guerra aí dos americanos com os chineses, que hoje o cara falou em guerra. Hoje o Xi Jinping falou em guerra. Está aqui no seu artigo, por isso que eu pedi para que você entrasse. Está no seu artigo que eu acabei de ler, como sempre, muito bem escrito, mas o recado foi claro aí, não, Jamil? Foi claríssimo, Datena, e de fato, vamos só colocar num contexto aí do que acontece aqui em Genebra, mas também em Nova York, nos bastidores da diplomacia. Nós todos entramos em quarentena, fomos para casa. O que não entrou em quarentena foi a disputa pelo poder. E isso numa dimensão global. Enquanto a pandemia acontece, o que existe, ainda existe e vai existir pelos próximos meses, é uma disputa extremamente acirrada entre as potências mundiais para saber quem vai, no mundo pós-pandemia, mandar. Essa é a história que acontece por trás da pandemia. É disso que nós falamos quando falamos da nacionalidade da vacina. Por que é que os russos, da Atena, colocaram o nome Sputnik numa vacina? Isso é extremamente revelador do que significa uma vacina. Significa poder. Ou seja, não colocaram Deus é Pai, estamos salvos. Não é esse o nome da vacina. Colocaram o nome da Guerra Fria. Um nome que remete a poder, a justamente competição. E é isso que hoje o mundo vê acontecendo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro usou até um termo muito próximo do que é utilizado nos Estados Unidos para falar sobre a China. Ele não fala abertamente sobre a China, ele diz o seguinte, permita eu ler aqui a parte do discurso. Claro. A crise olha só, presidente Bolsonaro, a crise sanitária impôs grandes desafios à estabilidade internacional. O Brasil lutará para que prevaleça um mundo pós-pandemia, um sistema internacional pautado na liberdade, transparência e segurança. Qual é o recado aqui? Quem é que não tem liberdade interna? E quem é que não tem transparência interna? É a China, né? Esse é o recado que a Casa Branca usa, essas duas palavras, liberdade e transparência, são os dois termos que, de uma forma exaustiva, a Casa Branca usa para fustigar o Partido Comunista Chinês. É isso que acontece de uma forma, basicamente, desde o começo da pandemia, por parte dos americanos. E o que fez hoje Bolsonaro? Usou exatamente os mesmos termos. Não foram outros termos, não foi um sinônimo, foram exatamente os mesmos termos para chegar e mandar a mensagem aos chineses. Ou seja, no mundo pós-pandemia, se eventualmente houver um mundo mais chinês, nós vamos resistir. O recado que foi passado, é disso que nós estamos falando durante a pandemia, e por mais que, obviamente, a ideia seja reformar a OMS, reformar a OMC, o que o Brasil ali defende, não só o Brasil, são outros países também, é basicamente um freio à expansão de influência chinesa. Por que a OMC? Isso é muito importante. Por que a OMC? Porque hoje as regras do comércio mundial são vistas, pelo menos do lado brasileiro e do lado americano, como talvez muito benéficas aos chineses. Os chineses podem fazer várias coisas que não estariam violando as regras do comércio. Para que eles sejam freados, o que diz o Trump e o que diz o Bolsonaro, precisamos de uma nova OMC para estabelecer novas regras para frear o avanço chinês. Então, vamos colocar de uma forma muito clara aqui, Atena. Por trás da pandemia existe um enorme cenário de disputa pelo poder. Isso aqui não é teoria da conspiração. Não estou falando de teoria da conspiração, não estou falando que a pandemia foi gerada... Não, é claro. Não é nada disso. Mas, enquanto a pandemia acontece, enquanto a quarentena acontece, a diplomacia não para, e a diplomacia, basicamente, hoje vive uma encruzilhada fundamental.